Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz em Madureira. Estou aqui em nome de Jesus para deixar registrado essa mensagem bíblica. Não é um conteúdo produzido por IA, inteligência artificial. O cenário aqui não é artificial, a mensagem não é artificial, o pastor não é artificial. É tudo verdadeiro. E o que o Senhor Deus, que é um Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é verdadeiro, doador do Espírito Santo, que é verdadeiro, Senhor da palavra, que é verdadeira, quer te ensinar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Existe um mundo fake sendo criado pelo sistema desse mundo. E o interessante é que uma população de 8 bilhões de pessoas que tem hoje no planeta Terra, a maioria tem comprado essa ideia. Estão rejeitando a inteligência divina para aceitar a inteligência artificial. O próprio nome já diz, artificial. Um mundo de ilusão. Hoje já se cria conteúdo de pessoas botando um óculos no rosto e se alimentando de algo que não existe e dizendo que estão sentindo o gosto do alimento que não existe. Irmão, olha que ponto chegou. Olha que ponto chegou. Aonde isso vai parar? A maioria dos vídeos estão sendo produzidos para as redes sociais, são vídeos produzidos por inteligência artificial, por programas. Criam um cenário bonito, lindo, uma cosmovisão maravilhosa. Mas no dia a dia, a vida da maioria dessas pessoas é sem sentido. Se tirar isso delas, acabou a vida delas. Por quê? Porque tudo hoje é criação de inteligência artificial. E nesse vídeo eu te peço, em nome de Jesus, preste atenção no que vai ser falado. Isso aqui não é inteligência artificial, não. Isso aqui é ID, inteligência divina, de um Deus vivo, que criou o mundo para seres humanos de verdade e que um dia ele vai levar para morar no céu com ele, através do seu Filho Jesus, seres humanos de verdade, que têm uma fé de verdade, que não se prenderam a esse mundo ilusório. Pois bem, vamos lá. Queria compartilhar com vocês hoje um assunto que muito está se falando aí nas redes sociais. A maioria das pessoas estão comentando, é sobre o rio Eufrates ali no Oriente está secando. Existe uma profecia bíblica que fala que quando esse rio secar, é mais ou menos essa região aqui, ó, esse aqui é o mapa mundi. Esse mapa aqui, ele é de verdade, eu comprei através aí da internet aí, entrei no site lá, fui lá na empresa, comprei e coloquei ele aqui para dar alguns estudos sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Então o rio Eufrates, ele está aqui, ó, nessa região aqui do Oriente, ó, tá vendo aqui, ó, aqui Israel, aqui o Líbano, aqui a Turquia, aqui a Síria, aqui o Iraque e aqui a Arábia Saudita. Isso aqui é a parte leste de Israel, a parte norte de Israel, a parte sul de Israel e a parte oeste. E aqui na parte leste é onde a Bíblia chama de nascente do sol, né? Ou sol nascente. Só para você entender. Diz assim um texto, ó, da Apocalipse, capítulo 7, primeiro, diz assim, do versículo 1 ao 4. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Olha que coisa interessante. No capítulo 7, João faz menção desses 4 anjos, que vai ser mencionado lá no capítulo 9 de Apocalipse, que diz que os 4 anjos estão ali retidos para a hora, dia, mês e ano, para que
eles sejam soltos, e quando eles forem soltos, a terça parte das pessoas ali naquela região vão morrer. Beleza. O capítulo 7, João fala sobre isso. Ó. Ele vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ele vê isso no capítulo 7. Esses 4 anjos do capítulo 9, ele vê no capítulo 7. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O que ele vê? Ele vê esses 4 anjos que estão ali, e eles têm ordem para que não haja guerra ali naquela região, de maneira que eles se matem, porque há um tempo para isso acontecer. Tanto é, se você olhar para essa região aqui, tem muita guerra. Mas nunca houve uma guerra em escala global, ao ponto de 1/3 das pessoas morrerem. Então você vê que esses anjos estão ali, e eles têm a incumbência de não deixar com que essa guerra aconteça. Ela só vai acontecer no tempo certo. Então eles estão detidos ali. E João diz o seguinte, que eles não danifiquem nem a terra, nem o mar e nem as árvores. Em linguagem profética, em escatologia, terra está falando dos governos, mar está falando das nações e árvore está falando dos povos. Então ele está dizendo assim, esses anjos estão retidos ali naquela região junto ao rio Eufrates, e eles não podem deixar com que os governantes daquela região ali briguem entre si e levem as nações a guerrear entre si e envolver os povos nessa guerra de maneira que 1/3 ia morrer. Não, eles não podem, isso não pode acontecer, tanto é que nunca aconteceu. Pode olhar na história, já teve muitas guerras, mas não nessa escala que o capítulo 9 vai dizer. E ele diz aqui que esses 4 anjos, o anjo que sobe da banda do sol nascente aqui, ó, do leste de Israel, banda do sol nascente, ele diz para esses 4 anjos que estão aqui, ó, não danifique a terra, não danifique o mar, não danifique as árvores. Quer dizer, não incite os governantes a começar uma guerra, não incite as nações a começar uma guerra, não incite os povos a entrar nessa guerra. Não é tempo disso. Até que os servos de Deus sejam assinalados na testa. E ele diz que o número dos servos de Deus, quer dizer, dos filhos de Israel que foram assinalados, são 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão receber esse selo. Então, enquanto eles não receberem esse selo aqui, esses 4 anjos que estão aqui não podem incitar os governantes daquela região a levar as nações à guerra e os povos à guerra ali. É o que está escrito no capítulo 7. Quando você vai para o capítulo de número 9, a partir do versículo 13, diz assim: e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, versículo 14, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Agora sim, no capítulo 7, eles estão já lá retidos. A ordem que eles têm lá é de não incitar os governantes daquele lugar para levar as nações a guerrear, envolver os povos daquela região, para que haja uma matança global. No capítulo 7 diz isso. Por quê? Porque os 144 mil das 12 tribos de Israel tinham que receber um selo na testa primeiro. No capítulo 9, esses 144 mil já foram selados. Agora sim, agora vem a ordem para esses anjos, que o capítulo 7 menciona, voltarem a ser mencionados no capítulo 9 a partir do 13. E no 9 já diz, ó, solta, fala para o 6º anjo, que tem a trombeta, solta os 4 anjos que estão retidos aqui, ó. Tem que soltar eles, que estão presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates, esse rio que passa aqui, ó. Ele vem aqui da Turquia, passa pela Síria, Iraque, e ó, termina aqui no Golfo Pérsico. Aí o versículo 15 diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estão preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então você vê que agora, no capítulo 9, a ordem é para os anjos serem soltos. E uma vez que eles forem soltos, eles vão incitar os governantes das 4 nações que tem aqui junto ao rio Eufrates, para que eles levem as suas nações e envolvam os povos dessa região, e nessa guerra vão morrer
1/3 das pessoas dessa região aqui. Olha que coisa louca. E ele diz assim, ó, e foram soltos os anjos, quer dizer, esses anjos aqui que estão presos, eles são 4 principados. Por quê? Porque cada nação tem um príncipe e um principado de suas nações. O principado do Líbano, o principado da Síria, o principado do Iraque e o principado da Arábia Saudita. Tem o principado aqui também da Turquia. E temos Israel aqui, que tem Miguel, que é o príncipe que protege Israel. Olha que coisa interessante. Então tu vê que esses 4 anjos que estão aqui retidos, eles, cada um representa aqui uma nação dessa. O principado do Líbano, o principado da Síria, o principado do Iraque e o principado da Arábia Saudita. Esses 4 principados, esses príncipes aqui, desses principados, eles vão ser soltos, quer dizer, eles vão receber liberdade para atuar naquela região ali, e eles vão incitar aquelas 4 nações que estão ali junto ao rio Eufrates. Que nações são essas? O Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. Vão incitá-los para que eles levantem ali uma guerra entre os governantes, entre as nações e entre os povos. E essas 4 nações vão se unir para promover uma guerra ali. Olha que coisa louca que vai acontecer ali. Como é que eu sei que esses 4 anjos representam 4 principados? Olha o que está escrito lá em Daniel. Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você percebe? Quando Daniel está em oração 21 dias para buscar a resposta de Deus sobre o cativeiro que ele estava vivendo, o anjo se apresenta a Daniel e diz: olha, Daniel, tem 21 dias que se passaram desde quando você começou a orar, e eu vim para te trazer resposta. Só que o príncipe do reino da Pérsia, olha aí, ó, príncipe do principado do reino da Pérsia, se opôs. E ele diz assim: eu só vim porque Miguel, que é um dos primeiros príncipes, ele veio me ajudar para eu trazer a tua resposta. Agora olha o que diz no versículo 20 e 21 do 10 de Daniel. E disse-me: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ó, o anjo vai, quando voltar, vai ter uma guerra contra o príncipe dos persas, quer dizer, o príncipe e o principado do reino dos persas. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Olha aí, outro principado. O príncipe do principado da Pérsia e o príncipe do principado da Grécia, representando as nações. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. De novo mostrando que o príncipe regente que guarda Israel é Miguel. E olha que interessante aqui no capítulo de número 12, para a gente entender esse estudo aqui, o capítulo 12 diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Falando justamente dos judeus. Então você vê que lá em Daniel a gente entende que existe príncipes e principados de cada nação no mundo espiritual. E aqui no capítulo 7, que nós lemos de Apocalipse, João vê esses 4 príncipes que representam os principados, que estão retidos aqui, ó, nessa região aqui, junto ao Eufrates, que representam essas 4 nações aqui. O principado do Líbano, o principado da Síria, o principado do Iraque e o principado da Arábia Saudita. E diz que esses 4 principados aqui, que são esses 4 anjos representando esses 4 principados, eles vão ser soltos. E quando eles vão ser soltos? Lá no capítulo 9, no versículo 16, diz que eles vão ser soltos e eles vão se unir
Aí no versículo 16, ele diz assim, ó, depois que esses 4 anjos, esses 4 príncipes aqui que representam os principados dessas nações aqui, diz que quando eles são soltos, olha o que acontece, versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouviu o número deles. João, então, ele percebe que quando esses 4 anjos que estão aqui junto ao rio Eufrates recebem a ordem para serem soltos, para que eles coloquem, né, em cumprimento a vontade de Deus, que foi predeterminada para que eles cumpram em hora, dia, mês e ano, eles vão colocar em prática. E o que João vê? João vê que eles rapidamente, eles incitam esses 4 governantes dessas 4 nações aqui, eles fazem uma coalizão e unidos eles formam um exército de 200 milhões de soldados. Olha que coisa louca. E vai ser a partir dessa coalizão, desses 4 exércitos, que vão formar 200 milhões de soldados, que vai haver uma guerra aqui, ó, que vai ser quase em escala global, aonde 1/3 da população naquela região ali, até onde alcançar essa guerra, vão morrer. Olha que coisa louca, isso está prestes a acontecer. E ele diz assim, e assim, versículo 17, e assim vi os cavalos nessa visão. Quer dizer, a ideia de cavalo que ele está falando que é para a época dele, os veículos de guerra, né, os instrumentos de guerra, eram mais os cavalos, né? O próprio exército romano tinha a sua imensa cavalaria lá, o Egito tinha também a sua cavalaria, a maioria das nações daquela época tinham os cavalos como poder de força para poder puxar lá os seus pesos, levar seus soldados e outras coisas mais. Só que o que ele está vendo é para a nossa época aqui. Ele não tinha noção, ele está fazendo uma comparação, levando em consideração que os carros de hoje, né, quando se fala de motor, potência de motor, fala que a potência é cavalo, né? Então a gente vê uma associação, mas ele não está vendo cavalo em si, ele está vendo esses animais, não, ele está vendo os veículos. Então diz aqui, ó, e assim vi os veículos nesta visão, que aqui está cavalo, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Olha o que ele está vendo. Ele está vendo os veículos de guerra, que são os veículos que se usam hoje para guerrear. E ele também vê os soldados que guiam esses veículos. Ele vê isso. Ele também percebe que o uniforme desses soldados é um uniforme diferenciado. É um uniforme que a couraça é de fogo, cor de fogo, e de jacinto e de enxofre. Ele vê isso, né? Esse uniforme que esses soldados que guiam esses veículos usam. Aí ele diz assim, e as cabeças dos cavalos, quer dizer, a frente dos veículos de guerra que ele está vendo, eram como cabeça de leões. Ele percebia que esses veículos de guerra eram como se fosse uma cabeça de leão, um formato, né? Aí olha o que ele fala. Cabeça de leão. E de suas bocas saía fumaça e enxofre. Quer dizer, ele olha para esses veículos, ele vê que esses veículos, à frente desses veículos, tinha aqui à frente como cabeça de leão. E da boca dele saía esse tipo de poder para destruir, quer dizer, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saía da boca, quer dizer. Ele vê que da frente desses veículos de combate, tinha um poder ali de matança, era da frente deles que eram lançados projéteis, era da frente deles que eram lançados todo o poder bélico, todo o poder químico, todo o poder biológico que pode ser usado numa guerra, era dali que ele via que era lançado. Ele está olhando isso. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 18, por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Quer dizer, da frente desses veículos de guerra, ele diz que a 1/3 parte das pessoas aqui nessa região, essa guerra quase que global que vai acontecer aqui, a gente não sabe a dimensão dela, para onde vai se espalhar, diz que a 1/3 parte vai ser morta através do que sai da frente, né? O poder de combate, o poder de guerrear, o poder de matar os inimigos sai da frente desses veículos. Ele está vendo isso. O versículo 19,
Porque o poder dos cavalos, quer dizer, o poder dos veículos de guerra, está nas suas bocas, quer dizer, está na frente deles. E também na cauda. Agora ele já observa que tanto a frente dos veículos de combate tem poder de fogo, como também a parte de trás. Presta atenção nisso aqui, o versículo 19. Porque o poder dos cavalos está nas suas bocas, quer dizer, nas suas frentes, e nas suas caudas, quer dizer, na parte de trás. Porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente. Ele percebe que a parte de trás desses veículos de combate tem uma estrutura como se fosse semelhante a uma serpente. E tem cabeça. Ele percebe que nessa estrutura como uma serpente tem cabeças, diz no plural. E com elas danificam. Olha que coisa interessante. Então ele explica bem claro o que está acontecendo. Se você pegar os veículos de combate hoje, principalmente os que estão sendo usados aí nessa guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, nessa guerra que teve aí de Israel contra o Hamas, você vai ver que havia uns veículos de combate, se você perceber, os veículos, quer dizer, à frente desses veículos, se você observar, a cabeça é como se fosse de leão mesmo. E ali na frente tem os armamentos de guerra, os armamentos de poder bélico, os armamentos de poder químico e os armamentos de poder biológico estão ali na frente. E dali eles, né, lançam o seu poder de ofensiva para destruir, para matar. A maioria dos veículos são assim. Só que ele olha que também a parte de trás desse veículo que ele está vendo tem uma espécie de uma cauda tipo como se fosse de serpente. E ele diz que tem cabeça. Se você olhar esses veículos, a maioria dos veículos que estão sendo usados nessas duas guerras aí, são aqueles veículos que eles ficam em alguma região, vários deles assim, ó, numa distância aí de 5 metros, 10 metros, e diz que eles têm um poder na frente, né? Esses caminhões, esses veículos de combate na frente, eles têm um poder de guerra. Mas a traseira desse, você vê, eles têm uma espécie tipo de uma cauda mesmo atrás, assim, ó. Tanto é que a maioria deles são pintados como se fossem pele de cobra, que é a camuflagem deles. E diz que ele vê cabeça, quer dizer, dentro dessa estrutura tipo uma cauda que tem nesses veículos, tem vários mísseis ali, são os lançadores de mísseis que estão usando hoje. A maioria está assim, porque eles lançam vários mísseis, né, em frações de segundo, e muitos desses lançando míssil, o poder de combate, o poder de destruição é terrível. Então é isso que ele está vendo. Se você pesquisar na internet aí, veículos de combate, lançadores de foguete, você vai ver a estrutura. Eu ia imprimir algumas para mostrar aqui, mas eu não consegui. Quando eu conseguir comprar o Data Show, eu vou estar dando esse estudo através do PowerPoint, vai ficar melhor de explicar. Então ele diz que vê isso. Então se você observar aqui nessa região, olha aqui, ó, ele vê junto ao rio Eufrates as 4 nações: o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. Aqui é Israel e aqui em cima a Turquia. O rio Eufrates, ele parte daqui, ó, da Turquia, passa pela Síria, Iraque e deságua aqui no Golfo Pérsico. Aqui fica Israel, aqui a Turquia. Essas 4 nações que estão aqui junto ao rio Eufrates é o Líbano, a Síria, Iraque e Arábia Saudita. E quando esses 4 anjos, né, esses anjos que representam os principados dessa região, o principado de cada nação aqui, dessas 4 nações que estão junto ao rio Eufrates, quando eles forem soltos, eles vão incitar os líderes dessas 4 nações aqui, ó, o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. Eles vão se unir numa coalizão, vão formar um exército de 200 milhões de pessoas, de soldados. Vão ter um uniforme diferenciado que vai chamar a atenção do mundo. E eles vão lançar uma guerra nessa região aqui. Eu não sei se vai ser em escala global, mas vai ser algo tão terrível, porque diz o texto que 1/3 das pessoas vão morrer. Pode ser 1/3 das nações e povos dessa região, e dependendo para onde vai, pode ir alcançando e virando uma escala global. Eu não posso afirmar que vai ser 1/3 da população mundial,
mas pelo que os dois textos apontam, vai haver uma guerra nessa região aqui do Oriente, aonde vão envolver essas 4 nações, vai envolver Israel nessa guerra, vai envolver a Turquia, vai envolver aqui, ó, as nações e os povos dessa região aqui, e a terça parte das pessoas vão morrer nessa região. Isso está para acontecer. Por quê? Porque o rio Eufrates está secando, vai ser feito, né, quando ele secar, o caminho que vai conduzir os reis das nações do Oriente vão subir para guerrear contra Israel, mas isso aí é para um outro vídeo. No momento eu estou querendo só destacar aqui o capítulo 7, do 1 ao 4 de Daniel, o capítulo 9, a partir do 13 de Apocalipse, perdão. O capítulo 7 de Apocalipse, do 1 ao 4, o capítulo 9, a partir do versículo 13, e Daniel, capítulo 10 e o capítulo 12. O capítulo 10 e 12 de Daniel, para nós entendermos os principados de cada nação, os seus príncipes e principados de cada nação. E o livro de Apocalipse nos falando que esses 4 anjos que estão retidos aqui, eles estão preparados para dia, hora, mês e ano. Vai chegar o tempo de Deus mandar soltá-los, quer dizer, tirar de sobre eles a ordem, para que eles não façam nada ali ao ponto de levar uma guerra ali. Mas quando chega no capítulo 9, eles vão ser soltos, e quando eles forem soltos, eles vão incitar os líderes dessas 4 nações, eles vão se unir, vão formar uma coalizão dos seus 4 exércitos, que vai dar a totalidade de 200 milhões de soldados. Eles vão ter um uniforme específico, e os veículos de combate que eles vão usar nessa região aqui são os veículos de combate que estão sendo usados lá, porque essa área aqui é quase uma área desértica. Então, esses lançadores de foguete que eles estão usando nessas 2 guerras aí, você pode ver, ó, ele tem a frente como de leão, tem um poder de fogo que sai da frente deles, mas eles também têm a parte de trás que é uma espécie de uma cauda mesmo. E o João diz que vê cabeças, quer dizer, vários mísseis que ficam ali dentro, ali só a cabeça para fora do míssil. E eles são lançados, e são vários caminhões desses, e ele diz que pelo fogo, pelo enxofre, pela fumaça, até essa parte das pessoas vão morrer naquela região. Quer dizer, o poder de fogo que tem esses veículos, que ele diz que tem cabeça como de leão, que sai poder dali para matar, mas também tem essas caudas. Entra aí na internet e dá uma olhadinha aí, ó. Bota lá, veículos de combate, lançadores de foguete. Vocês vão ficar doidos, meu Deus do céu, esse pastor é maluco, mas não é que é isso aí mesmo? Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Isso aqui é só um estudo informativo sobre Daniel, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, e a confirmação do que a gente está falando aqui em Daniel capítulo 10, 20 e 21 e Daniel 12, tá? Então, ó, nessa região aqui, num tempo aí para frente, esses 4 anjos que representam aqui os anjos, os príncipes dos principados dessa região, dessas 4 nações. Por que eu sei que essas 4 nações? Porque diz que são os 4 anjos presos, retidos, junto ao rio Eufrates. E as únicas nações que estão retidas aqui, dessa região aqui, é o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. Aqui, ó, junto ao rio Eufrates. A Turquia já fica um pouquinho mais lá para cima, Israel um pouquinho mais aqui para o oeste. Então vai acontecer isso aqui. Quando esses anjos, né, esses príncipes dos principados dessa região aqui, que representam essas 4 nações, forem soltos, eles vão incitar os líderes dessas 4 nações, eles vão se unir, vão montar um exército de 200 milhões de soldados, vão desencadear uma guerra ali quase que global naquela região ali. Não sei para onde vai isso, mas eu sei que nessa região aqui diz que 1/3 das pessoas vão morrer. Não sei se vai se estender ou se vai ficar só aqui, mas eu sei que isso está para acontecer. É tempo de nós nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando isso aqui acontecer, os 144 mil já foram selados. No próximo vídeo eu vou falar aonde estão esses 144 mil que foram selados aqui no capítulo 7 de Apocalipse. E quando acontecer essa guerra aqui, onde que eles estão? No próximo vídeo eu vou estar destacando os 144 mil selados. Vou falar sobre o selo
e vou falar da onde eles estão e para onde eles estão indo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.